Fala galera, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Fala Claudião. Boa noite, Tomás. Estão ouvindo bem aí? Hoje a gente vai ter uma live muito especial aí com um grande colega, um grande amigo. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, mais 2 minutinhos e aí, bora começar, né, Dr. Roberto? Sensacional, cara. Vamos falar aí de um tema de extrema importância. Eu acho que é um tema que vai com certeza mudar muito os resultados aí do pessoal da harmonização, né, facial aí, que é a ancoragem de tecidos moles. Olha que legal isso aí. Então é uma queixa e a gente não podia chamar ninguém diferente, né, para participar dessa live do que o Dr. Roberto. Logo ele vai se apresentar. Se você tiver aí, já manda essa live para os seus colegas, né? Aperta no aviãozinho aí. Essa conversa ela vai valer muito a pena mesmo. Boa noite, pessoal. Lisiane. Fala, doutor Roberto. E aí, Felipão, como é que você tá? Tudo bem demais, você? Tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, cara. Que bom, que legal. Super bem. Prazer e honra estar aqui contigo para a gente estar falando sobre o Harmonic Meeting, né? Vai ser já a segunda ou terceira edição? É a segunda edição, Roberto. Segunda edição, eu acompanhei a primeira, a Abraoff chancelou, né? Isso. Na primeira, e essa eu tive a honra de ter sido convidado, né? Para que a gente possa estar junto aí com o povo de Santa Catarina. Santa Catarina, né? Olha a ignorância geográfica que o cansaço está dando, né? Mas, cara, já tive em Chapecó a seu convite, uma cidade maravilhosa, de entrega de muito conhecimento, muita escola boa, muito profissional de magnitude, do qual eu te incluo, né? Referência nacional e internacional. Então, cara, Obrigado. muito feliz aí de estar com vocês que estão coordenando esse evento aí. Cara, é um prazer enorme aí. Para quem não conhece, o Roberto, o doutor Roberto aí é uma referência nacional, né? Ministra curso no Brasil, no exterior, né? Tem uma bagagem muito grande na harmonização facial, né, Roberto? Nós aí desde os primórdios, quando começou tudo aí, e eu acho que quando a gente pode dividir conhecimento, quando a gente pode evoluir como profissional, né, é maravilhoso e nada melhor do que um congresso, né? Então, Chapecó, Roberto, é um local que não tem congresso que acontece, por exemplo. Não existe. Então, todo mundo tem que viajar, né, para muito longe. E aí acaba que esse ano eu entrei na parceria do pessoal que organizou o primeiro evento, essa é a segunda edição. Roberto, 2.000 congressistas esperados aí, então. Cara, eu fico impressionado com esse número, quando foi, porque a gente sabe o quanto que é difícil fazer eventos, né?
E o evento, que está ficando clássico e tradicional no sul do Brasil, mas não é muito difícil colocar 2.000 pessoas em evento, É, né? E parabéns, cara, parabéns. Isso faz pô, que vá com a faca entre os dentes para entregar muito conteúdo, né? Vai ser uma palestra muito legal, muito legal. vai ser, cara. E falando nisso, né? Essa, essa live ela é para, primeiramente, convidar, né, o pessoal que está acompanhando o Instagram, que está se decidindo aí se vai participar do evento ou não, né? Então já é um convite para quem está acompanhando aí, venha para o congresso, vai ser muito legal. Robertão, palestra de 1 hora com tempo para tirar dúvidas, então a gente considera que é um tempo para fazer uma evolução, para ter uma linha de raciocínio bem lapidada, né? Massa, muito bom. E, a, e aí o pessoal mandou algumas perguntas para a gente, né? E eu vou fazer essas perguntas para você e a gente vai conversando sobre, né? Então, a primeira pergunta assim, que saiu é sobre a contextualização do seu tema, né? Porque é um tema muito importante. A gente estudou muito junto isso, né? Então, a sua palestra ela vai ser sobre, eu vou ler aqui, estratégias avançadas para ancoragem de tecidos moles e base sólida, né? Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, assim, o que te motivou a desenvolver e aprofundar esses estudos nesse tipo de ancoragem especificamente. Muito criteriosamente, eu quero contextualizar o seguinte. Todas as vezes que a gente. O ano passado eu palestrei muito sobre ancoragem também, a ancoragem óssea, que está sendo. Já está na Anvisa, eu vou pincelar um pouco mais também sobre isso no evento, né? Porque quando falamos em ancoragem, nós temos que pensar em ancorar as coisas em algo que seja rígido. Faz sentido? Eu falo nas palestras, você te pendura um quadro ou uma televisão na sua parede ou na cortina da sua casa? Né? A gente te pendura na parede, porque ela é rígida. Então, quando falamos de tecidos do ser humano, o que há de mais rígido em tecido humano, tirando os dentes, é o osso. Né? Sim, Então, aí veio o meu conceito, o meu contexto de uma ancoragem óssea para procedimentos estéticos. Porém, isso é um futuro próximo, e aí nós temos que imaginar, dentro da nossa área de atuação, no maximamente invasivo, no cirúrgico, e no minimamente invasivo. Existe uma diferença. A gente sabe que o público de 2.000 pessoas, certamente teremos muitos profissionais que não podem fazer cirurgias. E tudo bem, embora a gente vá pincelar sobre isso também. E aí, eu quero dividir com vocês. Vou começar na largada entregando muito conteúdo. pode, vai. Vou comentar aqui, e aqui atrás de mim, tá dando para ver um fundo marrom, Dá. ok? E uma linha tênue branca. Sim, Perfeito? Vamos sim, imaginar, então, esta linha, tá aqui, ó, ela está ancorada por dois pontos rígidos, que são os pilares da minha TV aqui, da onde eu estou palestrando. E eu vou pegar aqui um caderno e vou colocar aqui na minha ancoragem. Isso é ao vivo. Ok? Observe o seguinte. Vou diminuir a tela aqui para não perder o foco. Isso. Observe o quanto que este fio desceu, mas está sustentando, porque eu tenho uma ancoragem rígida aqui e uma ancoragem rígida ali. sim. Beleza. Este caderno é pesado. Agora eu vou pegar um material mais leve, que é uma única folha, e vou colocar no mesmo fio, com a mesma USP, com a mesma ancoragem. E ele sustenta muito bem a folha. Ótimo. Agora vem o grande tchan da coisa. Desculpa a tremedeira aí, mas é porque eu pensei que eu Não, fosse conseguir. Eu estou aqui com uma geleca. Vou colocar essa geleca no fio
e vou chegar perto com o meu telefone. O que vai acontecer com a geleca? Em um tempo muito rápido, ela não vai se sustentar no fio. Olha lá, Sensacional. a mesma ancoragem, o mesmo fio. Depois eu pego a geleca no chão para não perder tempo. O que eu quero dizer com isso? E a mão fica toda suja, já deixou um paninho aqui, né? Faz sentido para vocês que estão me assistindo do ponto de vista técnico-científico, que muitas das vezes eu tenho a mesma ancoragem, eu tenho um fio que pode ser reabsorvível ou não reabsorvível da mesma USP, porém, eu tenho uma qualidade de pele que se diferencia de pessoa para pessoa. Então, não é o lifting cirúrgico ou não cirúrgico que escolhe o paciente. Aliás, não é o paciente que escolhe o lifting cirúrgico ou não cirúrgico. É o lifting que escolhe as pacientes ou os pacientes. É a pele desta paciente. Então, com esse desenvolvimento de sustentabilidade, e eu ia dizendo, todo evento que eu tenho ido, que eu fui o ano passado, eu pergunto, quem trabalha com fios? Cara, eu vou dizer que 10, no máximo 10% levantam as mãos. Vamos dizer que 5% tem vergonha. Isso aí. Levanta. Então, é 15% do público-alvo do qual nós damos aula em congresso que trabalha com estabilização de suspensão de tecidos moles com fio. Só tem um porém, Felipe. Para tratamento de queda, dependendo da sua gravidade ou da sua magnitude de queda, só tem duas coisas que se resolvem. Isso. No minimamente invasivo, fios. Minimamente invasivo, cirurgia. Ok? É muito... E eu tenho ultrassom focado, eu tenho laser de tudo, eu tenho laser de CO2, que são muito bons. Mas a promessa é que nós vamos conseguir suspender tecidos moles com... em recorrência baratos, para mim não faz sentido. Então, qual é a minha palestra? Qual é a razão do tema para o nosso? É a integração de fazer suspensões moles e a estabilização do procedimento com tecnologia associada aos ativos mais contemporâneos que estamos falando na ciência. E aí, cara, nesse aparelho que nós estamos nos conversando e as pessoas estão nos vendo, se você curte Hoff, se você clica e assiste Hoff no Instagram, a cada 10 segundos entra peptídeos para você. Entra PDRN para você ler algo a respeito. Entram exossomas, sobretudo peptídeos. Então, a minha palestra vai ser a integração de ancoragem rígidas, aonde faz fios reabsorvíveis e não reabsorvíveis, e cirurgia, associando ao controle, à manutenção disso com o que há de mais contemporâneo na harmonização, que é a associação de tecnologia com os ativos mais primordiais que estamos tendo. E essa discussão, se fazemos isso topicamente, como, por exemplo, o GHKU, está na moda. Sim. Né? Todo mundo está falando desse tripeptídeo endógeno, do qual promete formação de elastina, de matriz extracelular e diminuição de processo inflamatório. Ele é sensacional, mas tem Anvisa? Não tem. Os magistrais já começaram a esse produto. Quais são os artigos que estão falando sobre isso? Faz sentido utilizá-lo em qual circunstância? O PDRN hoje, os maiores laboratórios e algumas marcas comerciais já estão vindo exossomas e PDRN. E mais só PDRN, só exossoma. E tem alguns que tem PDRN, exossomas e peptídeos. Então, cara, essa é a discussão que eu quero levar para Chapecó, para que as pessoas aí do Sul entendam
que há de mais, não é nem moderno, contemporâneo. Tá, o que já chegou e o que está por vir. Então, e por que não, para quem pode, qualquer. Até porque, né, Roberto, se tu for pensar nisso que tu falou, assim, dos fios, o pessoal não é muito adepto de técnica, né? Um dos erros mais comuns, claro, sempre foi a ancoragem, né? Erro técnico, assim, a pessoa não sabe muito bem aonde ancorar, como ancorar, qual o efeito que isso vai ter, e aí justamente fica tentando migrar para uma tecnologia, migra para outro, para preenchedor, migra para isso, e você está prometendo uma solução plausível e executável para todo mundo que vai poder assistir aí ao vivo. E eu já assisti várias palestras suas, são sempre aulas, né? E eu acho que a gente tem que acompanhar as evoluções e tá tudo isso muito em alta, então tudo isso associado continua sendo sempre os melhores protocolos para ter uma estratégia avançada de tratamento, né? Exatamente. E aí, falando sobre isso, eu tive no último consenso da MedBeauty sobre fios, veio o Dr. Jang, eu vou falar sobre ele na palestra, que é um dos médicos das estrelas da Coreia do Sul, né? E eu faço aquela referenciação de planos de região temporal, que são 14 planos, segundo o Cotofana, né? A publicação de 2024. São 14 folhas que temos, 14 folhas na região de tempo. Então, eu contextualizo isso nas nossas dissecações dos nossos cursos em cadáveres, do qual tenho a honra de dar aula contigo, e faço o seguinte para o meu aluno. Vamos supor que esse caderno tivesse 14 folhas. E eu chegue para você e fale, Felipe, na hora que você falar para, eu vou folhear aqui. Fala para que eu vou parar e vou tentar acertar a quinta folha. Vai lá. Quando você achou que foi a quinta. Para. Cara, foram pelo menos 15. Sim. Então, dizer que ao fazer o acesso reverso, nós vamos conseguir acertar a face profunda do músculo temporal é uma falácia para mim. Porque Uhum. dentro de 14 folhas, você falar que vai conseguir acertar a quinta, eu vou mostrar qual é esta folha e qual é o número dela, é empírico. Então, o sul-coreano, e eu vou contextualizar isso no Congresso, eu estou antecipando, ele fala o seguinte, plano superficial, plano profundo. Ele é esperto, ele é inteligente e coerente, porque para o meu paciente e a minha paciente, quando eu vou fazer o acesso reverso com fios reabsorvíveis, eu já antecipo o seguinte, se eu ficar tentando acertar a sua face profunda, a chance de eu errar é muito grande. Essa é a Uhum. então, eu tenho que aprofundar esse fio, porque abaixo da face profunda eu tenho o músculo, eu tenho o periósteo e eu tenho o osso, muito resumidamente. Então, se eu enfiar esse fio no músculo, ele é rígido, na face profunda, ele é rígido, no periósteo também é rígido. E o osso, eu não consigo gravar o fio no osso. Ele pode, no máximo, ficar abaixo do periósteo. Então, vamos dividir o seguinte: o plano profundo está entre a face profunda para baixo e o plano superficial do SMAS para cima. Né? E aí eu vou falar no Congresso mais especificamente sobre esses 14 planos. E aí, cara, não tem conversa. Ou você aprofunda esse fio, ou você deixa ele superficializado e não tem resultado. É isso que eu vou mostrar ao vivo lá aí em Chapecó. E vou dizer o que para mim faz sentido em relação a essas ancoragens. Tanto de fios reabsorvíveis, não reabsorvíveis, processo de ancoragem óssea, que está por vir, e inclusive em cirurgias. É mais ou menos por aí. Cara, eu tive o prazer de participar contigo do último curso nosso na Espanha e pude ver os testes aí, né? E ver essas camadas dissecadas, ver como o conhecimento anatômico vai acabar influenciando esse tipo de abordagem também, né? E você acredita, Roberto, que esse conhecimento anatômico, a pessoa entender desses planos todos,
vai mudar, às vezes, o planejamento do tratamento também, vai talvez amplificar, né? Poder fazer coisas e entregar resultados além do que a grande maioria entrega. Eu penso que sim, por dois motivos. Primeiro, previsibilidade, né? É, a gente sabe que dentro da harmonização, ou dentro da área de saúde, uma palavra-chave é o diagnóstico, né? O que que tem, o que que está acontecendo. Segundo, prognóstico, favorável, desfavorável, duvidoso. E terceiro, previsibilidade. Para que eu tenha um bom prognóstico, se eu tiver uma boa previsibilidade, eu fico mais tranquilo. O que falta muito na harmonização, e eu acho que muito também porque vem muita novidade, as pessoas fazem muitos cursos picados, é entender a tal da previsibilidade do sucesso, né? Do resultado, especificamente. Então, quando a gente destrincha a anatomia, prova por A mais B o que nós falamos e mostramos ao vivo, em loco, em cadáveres, e em resultados de durabilidade, provas sociais, né, de antes e depois de 1 ano, 2 anos, aí não tem argumento, né? Aí a pessoa só não capta se não quiser, né? Então, isso a gente mostra nos congressos, dá o caminho das pedras e ensina nos nossos cursos, né? Porque além essa tal previsibilidade deve ser replicável, né? Não adianta só o Roberto Pacheco fazer ou só o Felipe Agostini fazer. Tem que fazer o Roberto, o Felipe e a grande maioria das pessoas que têm um entendimento anatômico, sistêmico, fisiológico, né, da situação de cada pessoa, porque os procedimentos devem ser avaliados de pessoa para pessoa. Assim como eu mostrei a geleca de uma pele muito flácida, o caderno que é mais pesado e a folha, nós vamos ter, metaforicamente, pacientes com sobrepeso, gordura subcutânea exagerada, tela subcutânea, independente da gordura, mas a tela de pessoas com uma proeminência maior, outros menores, né? E isso tudo perpassa por um planejamento reverso. E aí também a gente pincela sobre a ultrassonografia, né, de imagem, para a gente planejar desde cirurgias estéticas até procedimentos minimamente invasivos. Então, é o que eu mais acredito dentro da ROF, que é a gente poder fazer algo que nós ensinemos e que seja replicável. Porque a partir daí as pessoas entendem com mais segurança como cobrar, o que prometer ou não prometer, né, que faz parte também, porque a ROF é a arte da recorrência, o resultado é temporário, o tratamento é permanente, né? E entregar a honestidade para que a gente consiga ter esse paciente de novo, né? E não somente o paciente novo, né? Eu ia te pedir até que eu sei que você fala muito da gestão desse protocolo, né? E eu ia te pedir se tu ia abordar um pouquinho da gestão disso para o nosso congressista aí, ele entender que isso pode ser uma realidade no dia a dia dele, que ele pode sim colocar em prática isso e que ele pode ter um aumento no faturamento, né? Que ele pode ter mais previsibilidade, vamos pensar assim, em longo prazo, né, Roberto? São momentos difíceis que a gente vem passando, mas que uma pessoa que tem um pacote completo, vamos pensar assim, que consegue fazer tudo com a melhor técnica, com conhecimento anatômico e poder gerir o negócio também é muito, muito, muito importante, Com né? segurança, né? Com segurança, né? A gente não replica em outras pessoas aquilo que a gente tem medo de fazer na gente mesmo, no pai da gente, na mãe, na esposa, né? Ou que a gente não tenha certeza de que vai dar certo ou não. E aí, dentro de um cenário de gestão de carreira, né, de pessoas que trabalham com harmonização, eu acho que fazer o mais do mesmo, você vai ter, como diz o Laí Ribeiro, quem faz as mesmas coisas
tem sempre os mesmos resultados. Isso não é o Laí que fala, né? Falava. Isso é um ditado popular. Ou alguém que inventou, que eu não sei quem foi o autor. Mas o Uhum. inventou isso, ele fala, quem faz as mesmas coisas vão acabar tendo resultados piores, porque as pessoas que estão investindo no conhecimento vão ter resultados melhores. Então, o seu resultado é obsoleto. Né? E aí entra não somente técnica, né? Mas não existe estética sem saúde. Então, eu quero pincelar também, já que eu tenho 1 hora, para mim, são 45 minutos, eu quero traçar parâmetros sistêmicos de leituras de exame de sangue, né? Para que a gente possa interagir nesse quadro integrativo. Não é ensinar a ler exame de sangue, isso aí é muito complexo. Mas, no mínimo, o que você tem que ter por parâmetro para entender se esse paciente está submetilado, oxidado, inflamado, né? Glicado, né? Para que a gente possa entender se faz sentido ou não avançar nesse tratamento do ponto de vista de, sobretudo, produtos de lenta degradação, que podem virar verdadeiras bombas relógio dentro da pessoa, quando você as inocula com fios, com preenchedores de lenta degradação. Eu até acho que toxina, bioestimuladores hiperdiluídos, eles causam menos intercorrências. Né? A gente sabe disso porque o organismo consegue lidar bem com as fagocitoses, e com o sistema de defesa e de imunidade. Mas produtos que se degradam lentamente em pessoas que estão cronicamente inflamadas, submetiladas, oxidadas e glicadas, a gente sabe o que pode acontecer. Sim. E até uma pergunta que mandaram aqui, né, Roberto, fala justamente sobre isso. Olha só, vou ler aqui. Tá. Na sua opinião, o que que diferencia um resultado apenas imediato e de um resultado realmente estável ao longo do tempo? E é isso que você já entregou, né? Já falou tudo. Mas você veja como várias pessoas mandaram isso. Eu quero saber sobre a durabilidade, a previsibilidade, se vai durar, se é só imediato. Sim. E aí eu termino respondendo da seguinte maneira. Que o lifting não se, uma das técnicas, né, do lifting não cirúrgico, acesso em têmpora, entrega muito resultado, eu acho que isso aí basta ver quem faz. Ver antes e depois de quem faz, né? Agora, responder o quanto tempo dura é a grande pergunta, né? Que deve ser. E foi o que me instigou por anos a poder responder e ter prova de que durasse mais do que técnica X ou Y. E o que faz sentido para mim é saber sistemicamente se esse paciente está apto ou não, né? Entender que a recorrência hoje, a gente, a tecnologia está aí em todo evento, 60, 40, 50% dos estudantes CIOSP, Full Face, é de fábricas e indústrias de tecnologia, né? Mas Total. quando a gente fala de tecnologia aqui, bioestimulador hiperdiluído ali, exossomos aqui, PDRN ali, peptídeo aqui, precisa de ter uma cabeça pensante como a sua ou a nossa, que bote isso em um pacote inteligente, versátil e que caiba no bolso das pessoas, né? E que seja recorrente e que a gente prove socialmente com o antes. Outra coisa que eu tenho feito, eu faço planos anuais, né? Então, quando o paciente me procura, eu tento induzi-lo, não persuadi-lo, mas induzi-lo a um tratamento anual, do qual eu vou provar para ele, como eu tenho provas sociais de outras pacientes e outros, de que ela chegou assim e 1 ano depois ela está melhor. Né? Então, não tem como questionar o quanto tempo dura, porque eu estou provando com imagens que a pessoa está mais rejuvenescida, mais jovial, mas dentro de um cenário onde eu tenho combos individualizados de tratamento, entre eles as suspensões, quando o paciente tem quedas, quando tem manchas,
nós sabemos também o que devemos fazer. Quando tem rugas, nós sabemos o que temos que fazer. E quando tem flacidez, nós sabemos. A grande verdade é que pacientes, sobretudo, infelizmente, pacientes mulheres, 40 a mais, têm todas essas 4 coisas juntas. É isso. E se você não souber vender isso e dar gestão a isso, e outra pessoa que saiba fazer Chapecó, você está perdendo o mercado. Ah, eu só sei fazer PDO, eu não tenho dinheiro para alugar um Hi-Pro, um microfocado. Cara, nós temos que bolar um plano de ação para que você entre novamente no mercado ou continue na prateleira mais alta do mercado da harmonização, entregando bastante resultado e mais com planos inteligentes, com planos que o paciente consiga caiba no bolso dele para ele te pagar e você mostre a sua filosofia, a filosofia que tem gerado resultados positivos e que o coleguinha que está com preguiça de estudar não consegue pegar. Até porque hoje em dia o resultado, né, por exemplo, o que o paciente busca, ele não pode mais ser uma tentativa ou um resultado abaixo da expectativa daquele paciente. Então, o paciente ele está muito mais exigente hoje, muito mais, seja no cirúrgico, no não cirúrgico, no que for, né? Sim. Então, eu te conheço há muito tempo, faz total sentido. Desde o dia que eu te conheci, você fala exatamente a mesma coisa, que tem que manter resultado. A gente precisa entregar o melhor resultado possível, com a maior previsibilidade possível, com a maior segurança possível. Então, cara, sinceramente estou ansioso pela sua palestra aqui com a gente. Mandaram uma pergunta aqui, ó, Dr. Hanani. Boa noite, Dr. Hanani, como é que você está? Doutor, poderia comentar sobre o lifting em pacientes em uso de análogos de GLP-1? Sim, pacientes que estão usando zerpatida, né, ou semaglutida, essas canetas, né? A pergunta é muito boa, né? Eu queria salientar, Hanani, um grande beijo no seu coração. Já já estaremos juntos aí, né? Que é o seguinte, uma coisa a mais, além, é partir dessa premissa para eu falar dos inibidores de GLP-1. As pessoas cada vez mais, Felipe, eu tenho certeza que você há de concordar comigo, as nossas pacientes cada vez mais não querem passar por downtimes. Vou falar um palavrão, você vai salvar a live, depois eu peço desculpa. Escrotizados. Os pacientes, as pacientes não querem downtimes ruins. Exato. Desculpa o palavrão. Não, pode ficar à vontade. Então, cara, o que eu acho que é de mais moderno, contemporâneo na ROF é nós termos protocolos, mesmo cirúrgicos, tá? Em que façamos com previsibilidade de leituras de ultrassom de imagem, mais precisas, tudo, com downtime beirando ao zero. Beirando ao zero. Acabou aquela época, quando nós começamos, Felipe, eu vou falar, não sei se você começou na mesma época que eu, mas a época ali do Cledson. Isso aí. Cara, voava sangue no teto, né, cara? Isso Era aí. aquela época. E tá tudo bem. Né? Hoje, isso passou, e não estou falando mal, porque a gente participou dessa época. Era o que tinha, era o que tinha. Era o que tinha e tá certo, e os pacientes acatavam, porque era o que tinha. Hoje em dia, existem maneiras de lidar com isso em que conseguimos deixar o downtime beirando ao zero. Agora, introduzindo o assunto das canetas, essa lipodistrofia corporal, e quando eu falo corporal, eu incluo até o cabelo, do cabelo ao dedão do pé, né? Existe aí abruptamente um emagrecimento, que eu participei disso, eu tomei a tizercida por 2 meses e meio, perdi 9 quilos. Okay? Caraca. Perdi 9 quilos, mas eu perdi 9 quilos de massa magra também. As minhas pernas afinaram,
Foi um laboratório que eu fiz comigo, mas eu também não fiz tudo que deveria ter feito. Eu fiz, tomei muita água, tentei me alimentar da melhor maneira possível, mas eu não fiz atividade física. Então, eu perdi massa, Hum, né? Imagine isso nos rostos das pessoas. Então, Hanani, o melhor dos mundos para mim é fazer um planejamento reverso sistêmico, fisiológico e clínico. Se eu sei que aquela pessoa está com sobrepeso e ela tem, em média, o período que o médico ou quem possa prescrever sabe que vai ser utilizado, e que, em média, a minha secretária, não vou dispor aqui o nome, ela perdeu 25 quilos em 2 meses. 25 quilos. caraca, Cara, isso é quase como uma bariátrica, uma bariátrica. né? E as pessoas estão preocupadas em fazer suplementação de vitamínicas, aminas vitais, não estão, não sei, né? Tem alguns casos de pancreatite, pedras na vesícula, então Uhum. não sou contra, eu tomei, estou feliz com isso. Mas tudo isso tem que ser muito bem avaliado e essa premissa do planejamento reverso, com bioestímulo de colágeno, né? Com o emagrecimento sustentável vamos dizer assim, né? Com preenchimentos pontuais, bioestímulos, com a preocupação da leitura dos exames de sangue, que eu sei que o Hanani é perto nisso, né? Que a gente possa prevenir ao invés de remediar. Eu acho que é o que está de mais contemporâneo também. Essas canetas estão muito em voga, quase todo mundo que eu converso está tomando. A gente Sim. passa nos eventos de ROF, colegas nossos, representantes comerciais, você fala, cara, você está magro, né? Estou na caneta, doutor. Na Todo caneta. mundo. É isso. Então a pergunta é muito pertinente e eu acho que protocolos bem pensados, né, de sustentabilidade desse emagrecimento abrupto das pessoas faz todo sentido. Você sabe, Roberto, contando assim, só para a gente trocar uma ideia de dia a dia clínico mesmo, né? Eu tenho feito bastante cirurgia de lifting, né? De pescoço, enfim, e o pessoal tá muito na caneta, né? Muito assim, então eles dizem assim, não, eu vou emagrecer 20 quilos, depois eu venho para suspender Tirar. o tecido. Ah, E foi muito legal o começo ali que você mostrou aquela geleca, né? Porque é exatamente isso. Até você fazer o paciente entender que não adianta suspender se a estrutura tá com flacidez extrema, né? Olha lá a geleca no chão. é isso que vai acontecer com a É pele. isso que vai acontecer. Então não tem manutenção, não tem previsibilidade, seja no cirúrgico, seja no não cirúrgico, vai sempre chegar no mesmo ponto, né? Então Exatamente. eu tenho copiado muito a sua atuação com o Pro. Eu vi quando você começou, eu adquiri o equipamento. Então, hoje, uma coisa que a gente faz muito no lifting, e eu sei que você vai mostrar isso para quem estiver no congresso ali com maestria, mas a gente tem associado muito o bioestimulador com o Pro pré-cirúrgico. Top, Cara, top, top. fenomenal, Um pre- fenomenal. uma preparação do terreno biológico, vamos dizer assim, né? Além de tudo aquilo que você falou, a gente vê a parte sistêmica, faz todas as orientações, né? Sim. Então, faz total sentido, cara, total sentido. Eu acho que quem puder participar do evento vai ganhar muito com isso, né? Eu sei que é um convite muito específico, mas eu quero que você pense com carinho se você não topa fazer parte de uma live injection sobre fios. Vai ter mais 1 hora daí, então a gente seleciona um paciente e você pode mostrar ao vivo isso, mas você pensa aí depois você me responde. Não, meu amigo, se vocês me chamar, eu estou dentro. Se você falar que é agora. Pode contar comigo. Eita, galera, então olha só, vai ter live injection com o Dr. Roberto sobre fios e ancoragem. Meu Deus do céu, imperdível. Agora já ganhei minha noite, rapaz. Ganhamos junto, cara. Ganhamos junto.
Eu sei Pois que é. quando a gente encontra, tá, só coisa boa, né, cara? Então, a gente bate um papo antes, cada caso é um caso, a gente avalia a paciente, que eu sei que você vai triar, filtrar, avaliá-la antes, e tá tudo certo, tamo junto. Com Agora, certeza. eu queria... Então, A sua palestra, Felipe, vai ser qual o tema mesmo? é a importância do terço inferior no envelhecimento. Cara, para mim faz muito sentido mais para frente a gente pensar em procedimentos mais invasivos de cérvico, que eu sei que você tem feito bastante com resultados maravilhosos, e minimamente invasivos no terço inferior, médio e superior. Né? Vamos ver o que, que a gente pode bolar de Nossa. entrega com isso. Agora, eu vou contextualizar uma coisa contigo, que eu sei que você é muito consciencioso, não sei se vai haver tempo, mas muito rapidamente, eu tenho uma grande preocupação com esse avanço das cirurgias estéticas para a odontologia no seguinte sentido. Eu já acompanhava muitos profissionais cirurgiões plásticos que fazem cirurgias de ritidoplastia, de plane e mini lift. E cada um tem uma opinião, né? Dura mais, dura menos, o paciente tem indicação só disso, só daquilo. Eles já chegaram num consenso porque eles fazem isso há muito tempo. Eu estou muito preocupado, não com a liberação, eu estou louco para acontecer, mas desse contexto de fazer cursos rápidos, que eu sei que não é o seu caso, você é um cara muito preparado, mas que vá sempre para o... Tá, eu não quero falar o nome comercial que estão vendendo como curso, eu vou preferir dizer mini lift, porque o resultado, sabe que às vezes, veja bem onde às vezes fiz não dá mais resultado que o mini lift. Sim, Então, se sim, banalizar o procedimento, porque é cirúrgico e aprendeu, agora eu vou começar devagar, vou só no mini. Cara, eu não acho, eu não vejo isso com bons olhos. Ou a gente sabe fazer toda a gama de a gente que eu digo profissional que se qualifique para entender o cenário de qual é a indicação aquele paciente, ou não vai. Primeiro eu vou fazer um curso de mini lift, depois eu vou de HIIT, depois eu vou de deep plane. Não, não, seja por aí. Eu acho que é indicado, é indicado. E o meu receio é ocorrer uma banalização, porque o mini lift é uma teta, né? Vai me preocupar. sim, É muito tranquilo de se fazer, mas nem sempre entrega um resultado duradouro, né? sim, E a odontologia, como está entrando agora, nós temos que debater isso juntos, né? Qual vai ser essa qualificação, como é que vai, né? Quanto tempo, mas que a odontologia não banalize, né? Eu acho que é importante dizer isso. essa é uma preocupação real, cara. Até semana passada aí a gente teve em reunião com o pessoal do CRO aqui do estado, né, de Santa Catarina, e formaram-se comissões, né, dessas cirurgias e eu faço parte de Santa Catarina, né? E a preocupação é essa, Roberto, a quantidade de horas para que essa curva de aprendizado acompanhe a revolução que vai ser a odontologia com as cirurgias. Perfeito, perfeito. Então, eu já te adianto assim que possivelmente vem uma carga horária Exato. bastante pesada e somos todos a favor disso porque é um marco na minha opinião, é um marco para a odontologia. Eu acho que veio para ficar e vai ser fiscalizada muito de perto, Sim, né? Vai ser cobrado muito de perto. Então, não dá para ter resultados ou ter entregas técnicas medíocres, tem que ser de excelência, né? Não pode ter erro. perfeito. Muito bom. Fico feliz de ouvir isso. Fico feliz. Eu não poderia imaginar que fosse ser diferente disso, né? Até a Ruth me comentou que você está na Câmara Técnica aí, né? Santa Isso. Catarina, que me deixou muito feliz. Precisamos de profissionais como você para estar ajudando nesse momento dessa transição aí de evolução nessa área, né? Obrigado, meu amigo. Mas a minha palestra vai ser direcionada para o público também que não faz cirurgia.
tá, gente? Então, é uma palestra que eu estou pensando em vários profissionais, são 2.000 profissionais que estaremos juntos. Então, a gente vai pincelar, mesmo que você não faça fios ainda, mas eu não sei fazer fio, eu não vou ver. Não, no mínimo, os meus protocolos de tecnologia com ativos vão te ajudar a otimizar no minimamente invasivo, né? Com certeza. Incentivando sempre a você entregar o melhor resultado, né, que você possa entregar dentro das suspensões de tecidos moles, né? E falando nisso, vou te fazer outra pergunta aqui que o pessoal enviou, Roberto, Sim. né? Olha só, isso para quem está assistindo aí a live, né, e que quer evoluir tecnicamente, tá? Então o cara, bem o que tu falou, o cara vai participar do congresso, ele é biomédico, ele é enfermeiro, ele é farmacêutico, ele é dentista, ele é médico, mas ele quer evoluir tecnicamente, tá? Qual conselho que o Dr. Roberto daria para quem quer dominar essa ancoragem de tecidos moles, além, claro, de assistir a sua palestra, né? Que esse é o primeiro conselho que eu dou. Bom, eu diria o seguinte: nós temos muitos profissionais bem qualificados que sabem entregar conteúdo de suspensão de tecidos moles dentro do minimamente invasivo ou do mais invasivo, né? Mas o principal, eu diria que procurem cursos que estejam ligados ao MEC. Para começar, isso faz uma diferença tão grande, porque essa chancela do MEC está ligada a uma instituição de ensino superior. E instituições de ensino superior costumam não se associar a profissionais oportunistas. Já começa daí. Pode ser até uma imersão, mas se tiver ligado aí a uma instituição de ensino superior, você já começa a blindar a sua qualificação. Segundo, cara, sempre tentar associar treinamentos em cadáveres frescos e em cadáveres que você possa treinar e dissecar, para que você ou alguém disseque para você e você assista. Você faz, depois alguém disseque, você vê aonde você entrou. Isso te dá uma segurança absurda, né? Meu Deus. De que da onde tu estás, né? Terceiro, e aí não sou eu que estou falando, é a vigilância sanitária, é a Anvisa. Acabei de ter a visita final da vigilância sanitária no meu instituto, está tudo certinho, está tudo liberado certinho, tem vigilância sanitária, tá? Só que é um instituto de 900 metros quadrados, dos quais, por ser grande, sobretudo, também a vigilância foi muito rigorosa. Ela foi muito. E tem que ser, Tem porque a que vigilância ser. serve para proteger o paciente, né? E aí, os POPs. Né? Então, o curso que você for fazer, ele tem que te ensinar a fazer e ensinar a resolver, ok? Não é só a fazer. Vou fazer um curso de peeling de fenol lá no Uruguai, que no Brasil está proibido. Exemplo. Uhum. Deu um exemplo metafórico. Cara, deu uma queimadura. Se der uma hipocromia ou hipercromia. Porque quando você voltar, primeiro que vamos esquecer o fenol que está proibido, que seja um ATA 20, 35%. Quando você voltar, se você tiver o ácido tricloracético armazenado na sua geladeira, o fiscal da vigilância pode pegar e falar assim: você faz peeling? Faço. Me dá um POP e execução. Qual é o protocolo que você segue? Esse aqui, aprendi, fui no curso, tem que estar por escrito aí. Não sei se você está no RDC, não sei se está sabendo, né? É, E aí, embora vai ter 2 anos para se adequar a todas as normativas, mas se você deixar para a última hora, o bicho pode pegar. Então, o POP de execução e o POP de resolução, você tem que estar com ele pronto, impresso, com a assinatura do responsável técnico. Você fez um curso de lifting com fios de PDO e ensinou a passar o fio aqui na têmpora. Tá, e se atingir a artéria temporal superficial? A artéria temporal média? E se te der um aneurisma?
que eu tenho, nós vamos ter um curso de intercorrência, eu vou mostrar isso. Coincidentemente, esses dias, a Carmen Zilli, que eu estava dando um workshop aqui, ela falou, esse caso é meu. Eu falei, não, Carmen, ainda bem que você lembrou para eu te referenciar. Do curso de intercorrência que a gente dá aula, caso de aneurisma por conta de fios de PDO, eu vou mostrar. É de um paciente, não da Carmen, tá? De uma aluna que recorreu a Carmen e ela me deu uma opinião. Então, cara, esses cursos precisam te entregar esses POPs prontos. Uhum. Senão você está deixando dinheiro na mesa. Você está indo só para aprender a técnica, a técnica, e você vai, na hora que voltar para o seu ambiente de trabalho, você vai ter trabalho. É Né? verdade. E, E por fim, para finalizar, o curso te ensina a fazer, te ensina a resolver e te ensina a vender e precificar isso. Porque não é porque você aprendeu a técnica que você sabe quando você vai cobrar. E como é que vai fazer para captar esse paciente com essa nova técnica que você aprendeu. É isso. exatamente, cara. Bom, falou tudo, né, Roberto? A gente está num momento que a gente acompanhou a evolução da harmonização do início e está tudo evoluindo muito rápido. E eu acho que a gente precisa mais desse sustento, né? Dessa base forte de anatomia, dessa base forte de conhecimento. E agora vem com essas normativas de vigilância para deixar essa base mais forte também, né? Sim. Então, fica aqui o convite para quem está assistindo, quem vai assistir depois, né? Que participe desse congresso. É um congresso que está sendo pensado assim, com uma construção científica, uma palestrantes de renome, palestrantes que a gente conhece, que sabe que vão entregar o melhor possível, né? Queria te agradecer por essa aula, né? Sempre é uma aula e te agradecer também por poder participar com a gente, então, do segundo evento aí do Harmonic Meeting. Roberto, 1º e 2 de maio de 2026, é daqui uns dias, a gente está te esperando aqui em Chapecó, tá? Estamos loucos para ver essa tua palestra de ancoragem de tecidos moles aí, ancoragem óssea. Eu já assisti a sua aula e toda vez ela melhora, né? Então, eu vou assistir de novo, cara. E já quero te agradecer por ter aceito o convite. Fechamos a grade das live injections com você, meu filho. Isso Tamo, aí. tamo junto. Eu quero parabenizar que você me lembrou, cara, na hora que eu vi, porque uma coisa é aceitar o convite honrosamente. Outra coisa é depois que você aceita, você conversa com as pessoas que estão coordenando. Geralmente tem pessoas que ajudam para comprar passagens aéreas. Aham. A gente que é convidado, tem a honra de ser convidado em vários cantos do mundo aí, sabe como funciona. Outra coisa é quando você pega a grade do evento, você fala assim, poxa vida, para não falar um palavrão, só tem fera aqui, cara. Só tem nome. Dá vontade de falar um palavrão. Só tem nome grandioso no evento de Chapecó, ok? No Harmonic Meeting. É um evento escolhido, não vou dizer a dedo, porque temos outros grandes colegas que o evento não dá para chamar o Brasil inteiro. Mas, assim, uma grade realmente absurdamente científica, de entrega, de conteúdo, de pessoas que têm tudo para somar a carreira profissional dessas 2.000 vidas que vão estar lá conosco. Então, eu estou muito satisfeito, muito honrado, muito feliz de estar na grade. E agora na Live Inject aí. Vamos caçar, sarna para coçar e vamos entregar mais do que nunca e menos do que da próxima, vamos dizer assim. É isso, meu amigo. É isso. Muito obrigado, viu, Roberto? E para quem ainda não se inscreveu, aqui no perfil da Bio tem o link. Você cai lá direto, acessa aí todas as possibilidades de ingresso, né, Roberto? Tem um ingresso ali, cara, que é o ingresso VIP. Esse pessoal fica junto com os palestrantes numa sala exclusiva, cafezinho energético, troca de energia, troca de conhecimento direto com o palestrante. Você vai adorar, cara. Eu tô ansioso aí, vou te buscar no aeroporto, isso você pode Que, ter certeza absoluta. que E, bom. e vai ser um prazer, cara, viu? Tamo, Obrigado mesmo. tamo junto. Uma boa noite a todos que assistiram, que estão aí.
Um abraço. Um abraço, Valeu. Obrigado, Roberto. tamo junto. Valeu.